E aí, pessoal, tudo certo? Nessa aula, onde a gente está falando de manuseio de materiais, a gente vai falar sobre alguns equipamentos que a gente utiliza para fazer o manuseio nos sistemas de produção. Então, a gente fez uma introdução na parte 1, na parte 2 agora a gente vai falar de alguns exemplos de equipamentos. Na parte 3 a gente fala, então, especificamente de AGVs e um pouco sobre a análise desses sistemas de transporte. Bom, pessoal, quais são os equipamentos que a gente usa para fazer o transporte e o manuseio de materiais dentro da empresa, no chão de fábrica em geral? Nós temos aí veículos industriais, manuais e motorizados. A gente tem monovias e trilhos, né, equipamentos que são guiados por trilhos fixos. Temos transportadores, que são as esteiras. Guindastes e guinchos também vão ser utilizados. E os AGVs, então, que são os veículos guiados de maneira autônoma. Esses equipamentos podem ou não ser motorizados, depende da aplicação e de como pode ser pensado o layout que vai ser utilizado. Então vamos lá, vamos ver alguns deles. Temos aí vários veículos não motorizados, que são os carrinhos manuais, então onde um operador vai fazer a movimentação. Aqui um carrinho de mão, um carrinho, né, que você pode colocar as coisas em cima e puxar. E a gente tem aqui também os carrinhos manuais para pallets, né? Onde tu vai colocar esse carrinho e usar esses garfos, vai fixar isso dentro do pallet, vai fazer uma pequena elevação e puxar ele, então. E aí nós temos os motorizados nesse mesmo estilo, que vão permitir o carregamento de pallets. Em geral, são equipamentos que vão ter, então, um elemento aqui para ser puxado. Geralmente vai ter um sistema de baterias e com motor para auxiliar, para que esse operador não tenha que fazer força física para fazer essa movimentação. E também os garfos aqui para acoplar os pallets. E além disso, um mecanismo de elevação para que tu possa erguer esse pallet até uma certa altura. E então a gente vai ter um controle manual, mas vai ter um sistema de baterias com um motor ali para fazer a força. E o mais clássico de todos é a empilhadeira, que hoje é amplamente utilizada, né? A maioria das indústrias vai ter alguma empilhadeira para fazer a movimentação e a carga e descarga dos caminhões em geral. Então vai ser praticamente só para usar com pallets, né? E com objetos que consigam ficar em cima desse garfo. Nós temos aí empilhadeiras de 450 até 4.500 quilos em geral. E aí alimentação a baterias, gás natural e gás também GLP, tá? E conseguem uma grande altura de elevação aí de alguns metros também. Então tu vai ter uma série de empilhadeiras e modelos diferentes para esse tipo de aplicação. E outra coisa bastante legal pensando em integração, muitas vezes hoje essas empilhadeiras já vêm com um sistema, com uma tela, com um monitor aqui, onde esse operador vai recebendo as demandas, né? Vai recebendo ali uma lista dos pedidos que tem que ser atendidos. E ele basicamente passa ali algumas horas em cima da empilhadeira fazendo essa movimentação de produto e recebendo as ordens, né, que estão integradas com os sistemas de gestão. Além disso, outro tipo de veículo motorizado que a gente encontra é o trator com reboque. A gente vê bastante isso em aeroportos para carregar alguns componentes e também malas, né, e bagagens. E aí tu consegue então puxar vários vagõezinhos. E tu vai utilizar isso para algumas distâncias maiores, aí, algumas centenas de metros, muitas vezes, tá? E aí também, baterias, GLP, GNV, gasolina, também a gente encontra alguns modelos. E bom, esses são os carrinhos. Vocês podem ver que quase todos eles, ou todos eles vão precisar de uma pessoa que vai fazer essa operação. E aí, para alguns outros tipos de atividades, a gente vai ter os sistemas de esteiras. Então, os sistemas de esteiras vão ser os equipamentos que vão ficar fixos, em geral, no chão de fábrica, e esse produto, ou os produtos, as unidades vão passando em cima desse sistema. Em geral não vai ter motores, né? Em alguns casos, então, é um trabalhador que vai empurrando, ou tu usa gravidade, né? Pode fazer uma pequena inclinação nesse sistema que vai fazer a caixa ir descendo, por exemplo, a unidade de trabalho. E tu tem os motorizados, então dependendo de como tem que ser esse movimento, tu vai usar motores, correias, sistemas de engrenagens, motores com redução, rolamentos, roletes para conseguir fazer essa movimentação. Vamos falar de específico mais alguns sobre eles. Então nós temos aí os transportadores ou as esteiras com roletes, que são esses cilindros em geral de metal, e o produto vai passando em cima. A gente pode motorizar alguns desses roletes ou todos eles usando alguma correia, né?
para fazer a movimentação depende, óbvio, da carga, da inclinação desse sistema. Em geral, as cargas vão ter um fundo plano, tá? Então, pallets, caixas de peças, caixas de papelão vão conseguir passar em cima desse sistema. E a gente usa também a gravidade aí, em alguns casos, para fazer a movimentação e não precisar ter que botar um motor. Aí a gente tem as esteiras com rodízios, skate wheel, né? Rodinha de skate que diz. Na verdade, são rolamentos também, podem ser usados. E aí a gente usa rodas emborrachadas na maioria dos casos, porque esse sistema vai ser bem mais leve que o sistema de cilindros, né? De roletes, no caso. E a gente pode construir essas unidades móveis aqui. Então, quando precisa fazer uma movimentação, leva esse sistema. Vocês podem ver que ele tem uma pantográfica para aumentar e diminuir o tamanho dele. E tu pode fazer pequenas alterações no layout, dependendo do produto, né? E da carga que tem que ser realizada. E aí a gente tem então as esteiras em si, né? Que são os transportadores com esteiras. Aqui a gente sempre vai ter um loop contínuo, né? Uma esteira que fica indo e voltando, ela está ligada nas duas extremidades. E aqui a gente geralmente vai ter um motor com um redutor que vai fazer a movimentação desse primeiro rolete. E esse rolete vai fazer a movimentação da esteira. Tu pode ter esteiras planas, mas tu também pode ter esteiras que vão ter um sulco, vão ter algum tipo de inclinação para que o produto fique no meio aqui e não caia, né? Não vá para as extremidades à medida que passa. Então depende muito do produto aqui que vai ser transportado, o estilo e o tipo de esteira. Aqui tem alguns exemplos. Tem algumas esteiras que são modulares, né? Que são... tu compra, na verdade, as peças e monta quase como se fosse um Lego. Tu consegue fazer, então, uma construção mais customizada para alguns tipos de aplicação. Tu tem também essas esteiras metálicas que vão ser utilizadas bastante nos processos, principalmente quando tu tem alguma questão de temperatura, tu precisa esquentar ou esfriar o produto. Então, por exemplo, empresas do setor alimentício que fabricam ali pães, cookies, bolos, muitas vezes esses produtos vão ficar em cima dessa esteira e vão passando, né, por estações de resfriamento, por fornos, né. Outra vantagem desse tipo aqui é que tu consegue lavar essa esteira, e empresas do setor metal mecânico podem botar os produtos recém-usinados aqui e passar por uma estação de lavagem que vai tirar o óleo, por exemplo, ou os fluidos que foram usados ao longo do processo. Então aqui tem um exemplo também. Vocês podem ver que tem uma correia utilizada para dar tração e o mecanismo, então, com esses vários elos, digamos assim, para fazer a ligação, então, e o acondicionamento. E outra coisa são o uso de sulcos aqui, que também podem ser utilizados para elevar o produto, né? Então, quando a gente tem que erguer, subir ou descer o produto, a gente pode utilizar esse tipo de transportador. Então, basicamente vai ficar uma quantidade de produto aqui em cima, né? A gente consegue até dosar um pouco, porque o excesso de produto cai, né? Vai para a próxima. E aqui também. Então, quando a gente tem, muitas vezes, o material ou a matéria-prima em forma de pó, de grãos, de pequenas unidades, a gente pode usar esse tipo de mecanismo. Outro mecanismo que eu não falei aqui é o mecanismo que a gente usa com rosca sem fim, né? Principalmente isso vai ser usado em silos de grãos, onde tu tem aqui um mecanismo em espiral, com um motor numa ponta, e o produto vai entrando nesse sistema, e esse espiral vai girando e levando esse produto para cima ou em alguma direção. Então, quando vocês veem esses silos de armazenamento de grãos, principalmente nas rodovias, próximo, né, de locais agrícolas, vocês encontram esse tipo de sistema também. Bom, além disso, pessoal, nós temos aí os veículos que vão ser guiados por trilhos. Então, normalmente tu tem um trilho, tu pode ter uma corrente que vai dar a tração, e tu vai ter então esses carrinhos que tu vai acoplar em cima dessa correia ou dessa corrente, para que ele seja deslocado através de um caminho pré-definido, tá? Então esses que têm um cabo no chão a gente chama de tow line, e a gente tem também os transportadores aéreos. Geralmente vai ser uma viga de aço que vai definir um caminho, e tu vai ter esses vários pontos aqui de acoplamento, onde tu vai pendurar o produto que vai ser transportado, e tu tem aqui um mecanismo com rolamentos e uma correia que vai dar essa tração. Então aqui tem uma figura de exemplo, né? Tu vê o trilho, tu vê essa correia e tu vê os pontos aqui onde tu vai
colocar cada um dos produtos que vai ser passado. Onde é que a gente usa esse tipo de mecanismo, pessoal? Em muitas etapas de produção, tá? Primeiro porque tu consegue transportar o produto por cima. Então tu reduz o uso do espaço físico no chão, aproveita o espaço do teto para transportar de um setor para outro, por exemplo, o produto, tá? Além disso, em alguns processos onde tu vai ter pintura, onde esse produto precisa ser resfriado, ou ele precisa de um tempo ali para que daqui a pouco a tinta seque, né? Ou aconteça uma reação química, isso aqui vai permitir também essa secagem, né? Ao longo do processo, quando é uma secagem mais lenta que acontece. Bom, também existem uns monotrilhos ou monovia suspensa. No caso aqui tu vai ter a viga, que é a guia, e tu em geral pode ter um veículo motorizado aqui e uma parte elétrica, né, de cabeamento que vai fazer essa movimentação. Então aqui tu tem uma tração nesse guia e tu vai pendurar a carga, ou muitas vezes tu vai ter um guincho aqui, o guincho então que sobe e desce para carregar e descarregar, e o operador vai ter uns botões ali para fazer o comando, tá? E além disso existem outros transportadores, esse aqui eu nunca vi, né? Mas tu pode ter um tubo cilíndrico que fica girando, ou uma rosca, e tu pode ter um carrinho em cima de trilhos que se acopla nessa parte giratória, e quando é acoplado ele faz o movimento, tá? Esse aqui eu nunca vi a utilização, né? A gente vê mais uso de rosca sem fim aqui e um carrinho fixo em cima dessa rosca. Bom, existem outros tipos também, né? A gente pode usar esteiras com vibração para fazer a movimentação do produto, para eventualmente separar. A gente usa bastante vibração no setor de grãos e no setor de frutas, para que tu faça uma pequena agitação e os objetos pequenos, né? Por exemplo, pedrinhas que ficam, resíduos, ou produtos que estão com uma dimensão, ou grãos daqui a pouco estão muito pequenos em relação ao tamanho normal dos grãos, possam ser separados. A gente tem os elevadores verticais também, e em termos de movimento, nós temos sistemas que vão ser contínuos, ou seja, esteiras que estão continuamente se movimentando, ou mecanismos assíncronos de stop and go que vão parando nas estações, e qualquer transportador também tem a questão do seu sentido. Sentido unidirecional, loops contínuos ou recirculação. Então a gente pode pensar em cada um desses sistemas aí e utilizar eles ou adaptar os transportadores de acordo com as demandas da aplicação. Por exemplo, aqui fica claro, né, nessa primeira figura, tu tem a carga, tu tem a descarga e tu tem um caminho a ser seguido. E aqui na segunda tu tem um loop, né, por exemplo, uma esteira ou um carrossel que vai passando nas estações, e tu pode ter várias estações intermediárias acopladas aqui, onde esse produto pode ou não entrar, e ele vai recirculando, passando pelas etapas onde ele precisa ser passado, obviamente. Exemplos de aplicação, pessoal, deixei um vídeo em anexo aí, que é o Fábrica, Acesso Total. Esse é um documentário do Discovery Channel, e tem lá um dos episódios que é a fábrica de burritos. Deixei o link aqui, também na descrição aí e nos materiais complementares. Sugiro vocês assistirem, é um vídeo curto de 6 minutos, mas a gente consegue ver várias coisas interessantes e o uso desses vários tipos de transportadores. Por exemplo, vocês podem ver aqui embaixo que a gente tem esteiras que vão transportar os produtos. Vocês podem ver que tem várias pessoas ao longo de uma linha que é montada, né, para esse produto específico. A gente tem aqui algumas esteiras que vão passar nos fornos para resfriamento dos produtos. Vocês podem ver aqui esteiras também com esses sulcos para carregar uma quantidade específica de produto, né, de cada vez. Tem que elevar esse produto, derrubar ele dentro de uma panela, por exemplo. Vocês podem ver aqui uma panela de pressão, né, e o trilho dela. E aqui tem um operador, então, que usa um controle que está acoplado ao motor aqui para fazer a movimentação de um lado para o outro, para erguer e para baixar também. Vocês podem ver as esteiras aqui onde o produto está passando em cima. Esteiras com roletes aqui onde as caixas dos produtos estão chegando e elas são direcionadas para uma parte do processo ou para outra. E uma coisa super interessante nesse vídeo é que essa indústria, no caso, fabrica diversos tipos de produtos. Eles produzem ali burritos, tortas, empanadas e tudo mais. Então, cada dia eles produzem um produto diferente. E o que eles fazem? Eles têm uma linha que é adaptada, então, foi pensada para essas várias produções. Então, todo dia eles fazem uma limpeza do espaço, limpam todos os materiais e organizam o layout
de acordo com o produto que vai ser produzido, né? Então, sempre tem uma reorganização do espaço de acordo com o produto. Então, bem inteligente. E para isso eles usam bastante essas esteiras, ó, que podem ser movidas de um lado para outro, né? Então, vocês podem ver que numa indústria em geral, tu vai ter todos esses tipos de transportadores que a gente falou sendo aplicados. Outra coisa interessante dos transportadores são os buffers, que podem ser no próprio transportador, ou pode ser em espaços específicos, mas que vão permitir a armazenagem temporária de produtos. Então aqui a gente vê um exemplo de um buffer, né? Nós temos uma esteira onde chega essa caixinha amarela aí, e ela vai sendo acumulada num sistema vertical aqui, que vai acumulando então toda essa produção, e vai ter um buffer então. Então mesmo que aconteça alguma variação, uma máquina precise parar para trocar uma ferramenta ou para corrigir um problema técnico, vai ter um buffer com uma quantidade suficiente de matéria-prima para que as próximas estações consigam ficar operando mesmo que aconteça uma parada na produção. Aqui tem um exemplo então desses buffers, né? Vocês podem ver que as garrafas vão passando pelo processo e a gente tem essas várias áreas de esteiras aqui, onde a gente vai poder acumular então uma quantia de produto que vai ficar ali de reserva para que caso a estação aqui de entrada pare, né? Por exemplo, uma estação de vaso, ou caso falte tampinhas aqui para colocar nas garrafas, ainda vai ter um monte de produto aqui para que as estações próximas não parem. Porque parar é bem complicado, né? Muitas vezes os processos, eles levam um tempo para começarem a funcionar e a entrar e a chegar na capacidade de produção desejada. E aí, se tu parar, muitas vezes tu pode ter perda de material. As máquinas podem ter algum tipo de parada que vai ter que ser feita uma limpeza, né? Beleza, pessoal. E além disso, de transportadores, a gente tem os guindastes e os guinchos, né? Guincho é para elevação vertical, né? E o guindaste vai ser uma combinação, em geral, dos dois. Então, a gente encontra aí no chão de fábrica, em geral, os pórticos, onde a gente tem, então, um pilar, digamos assim, com um trilho. Pode ter um trilho no chão. E tu tem essa viga, então, que vai ter o guincho aqui em cima. Tu pode ter a ponte rolante. A ponte rolante, então, ela tem dois pilares, né? Duas bases. E ela vai estar só no teto lá. Então, ela tem os trilhos. E ela tem o guincho, então, junto com o carrinho de movimentação. E a gente tem a lança também, que vai permitir, então, uma movimentação um pouquinho mais manual, né? Mas então, guinchos, elevação vertical, e o guindaste vai conseguir fazer tanto o movimento horizontal quanto vertical, tá? A gente encontra bastante isso aqui, porque a maioria das empresas que tem aí muitos equipamentos, ou que tem uma linha, muitas vezes vai ter que carregar coisas muito pesadas ao longo da produção, né? Um setor de manutenção, muitas vezes, que faz ali manutenção de moldes, de peças, de blocos de aço, né? E outros componentes das máquinas, em geral vai ter esse tipo de sistema para conseguir carregar e movimentar essas peças, essas unidades. Bom, uma tabela de comparativos aqui de custos, né? E que tipo de deslocamento pode ser feito. Não vou chegar a entrar em detalhes aqui sobre essa tabela, tá? Mas é só para a gente poder olhar esses sistemas e avaliar para cada problema qual seria útil, né? Qual seria mais interessante. E então, esses são mais ou menos os mecanismos de transporte. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os AGVs, os veículos guiados automaticamente, que são uma tendência muito grande de uso, né? Em função de conseguir atingir um nível maior de automação no chão de fábrica. Isso aí, valeu!